Boa, já estamos de volta, ok? Vamos dar continuidade. Como eu falei antes, já estamos entrando na reta final. Vamos ver um pouquinho mais da resistência, vamos falar um pouco mais da força, velocidade, flexibilidade, um pouquinho da planificação. Como eu falei antes, a gente vai ver com mais detalhes nos outros módulos. Bom, outro detalhe, outra variável importante que vocês possam determinar, principalmente para fazer trabalhos de frequência cardíaca, ou trabalhos de aeróbios com os atletas, e também ensinar essa molecadinha a tomar frequência cardíaca, é a frequência cardíaca máxima. Esse é um parâmetro individual que pode ser utilizado e dividir nessas zonas de treinamento, como a gente falou anteriormente. Então a gente sabe que a frequência cardíaca máxima é mais elevada, né, nas crianças que nos adultos, e que essa frequência cardíaca máxima vai diminuindo ano por ano sobre 0,7 e 0,8 pulsações por minuto, segundo alguns autores, tudo bem? As crianças de 10 anos, menos de 10 anos, normalmente a frequência cardíaca está por cima das 210 pulsações por minuto, ok? E podem oscilar entre 195 a 215 pulsações por minuto, ok? Então é muito importante, principalmente quando vocês começam a trabalhar zonas de intensidade. Claro que essa molecada de 8, 9 anos estão aprendendo a nadar ainda, nem iniciaram o treinamento. A gente fala já, vocês entenderem que a frequência cardíaca é importante para determinar ritmos de treinamento também, lá nas idades já, lá nas categorias juvenis e júnior também, tudo bem? Isso mais para desenvolvimento da resistência aeróbica, tá? Principalmente de baixa e média intensidade. Bom, em comparação com os outros sexos, não apresentam diferenças, ok? E essa diferença é devido ao menos o tamanho do coração e menor volume latido, essas diferenças entre crianças e adultos, tudo bem? Bom, só para vocês terem uma ideia também, vamos explicar no próximo módulo, que claro, se eu coloco, por exemplo, vamos fazer aquelas 20 de 100 que eu falei anteriormente, todos a 160 pulsações, só que claro, um tem 205 pulsações de frequência cardíaca máxima, outro tem 185, as intensidades, claro que vão ser diferentes. Um vão trabalhar a menos 45 da frequência cardíaca máxima, o outro nadador vai estar treinando a menos 25 da frequência cardíaca máxima, ou seja, esse nadador B vai estar trabalhando uma intensidade maior. Por isso que é importante você determinar qual a frequência cardíaca máxima que você vai estar trabalhando de acordo as intensidades de treinamento, e assim cada um vai ter a sua frequência cardíaca ideal de trabalho a ser realizada dependendo da sessão de treinamento e os objetivos que vão ter que ser cumpridos, tudo bem? Bom, a gente divide também essas subzonas de limiar aeróbio, né? Basicamente nós temos que nadar a uma velocidade cada vez maior em relação à porcentagem do VO2 máximo, utilizando a gordura como fonte de energia, tudo bem? Então isso daí é chamado de limiar aeróbio ou aeróbio ligeiro, tá bom? Ou A1, por exemplo, ok? Então o objetivo principal é nadar a uma velocidade correspondente a onde utilize a gordura como fonte de energia principal, ok? Então, claro, o meu objetivo é empurrar a minha porcentagem do VO2 máximo, ok? De acordo a essa economia de nado, onde eu utilize a gordura como fonte de energia principal e conserve, né, o meu glicogênio muscular e hepático, tudo bem? Então, tem algumas características que a gente vai falar isso também no módulo 2, ok? Então eu coloquei aqui só para vocês entenderem um pouquinho que cada zona de treinamento da resistência tem as suas características. No limiar anaeróbio ou no máximo lactato em estado estável, é interessante que esse nadador nade a uma velocidade mais próxima do VO2 máximo, sem que tenha um acúmulo excessivo de lactato, onde tenha uma produção de lactato alto, ok? Que possa produzir uma fadiga precoce, ok? Então é interessante que esse nadador possa nadar a uma velocidade alta, cada vez mais próxima a esse VO2 máximo, sem ter acúmulos de uma acidose metabólica importante, tudo bem? Também a gente vai explicar com mais calma lá no módulo 2.
existem aquelas características, ok? Assim como os níveis de velocidade na zona de intensidade aeróbio intenso, também divididas, não entendidas como velocidade crítica, a velocidade aeróbia máxima, que está utilizada bastante em vários esportes cíclicos, e também o tempo limite dessa velocidade, velocidade de VO2 máximo, também conhecida como capacidade aeróbia. Tudo bem? Também vamos explicar cada zona e subzona de treinamento quando a gente fala do treinamento de resistência aeróbia anaeróbia. Ok? Então eu estou deixando aí vocês com água na boca já para o seguinte módulo. Tudo bem? Então a gente pode ver que é uma zona mista, onde eu posso estar desenvolvendo um metabolismo anaeróbio lático, nesse caso relacionado à potência aeróbia, e uma manutenção de uma velocidade onde esse atleta está muito próximo do VO2 máximo, que é também chamado tempo limite dessa velocidade aeróbia máxima, que está relacionado muito com as provas de 800 e 1.500 metros na piscina, e aqui está relacionado também com as provas de 200, 400 metros na piscina, tudo bem? E também existem certas características que a gente vai falar também no seguinte módulo. Então, senhores, olha só, com relação a essa capacidade condicional, resistência aeróbia e anaeróbia, a filosofia que nós temos é a seguinte, né? Que por motivos, né, do porquê as necessidades de treinar jovens, baseando-se nas provas de 200 e 400 metros. Primeiro, essas provas requerem um bom equilíbrio de preparação entre o desenvolvimento de todos os sistemas energéticos, tanto aeróbio como anaeróbio. E mediante a preparação para essas provas, educaremos ao nadador a identificar várias zonas de intensidade, as várias zonas de frequência cardíaca, principalmente do trabalho aeróbio, e também vai preparar esse nadador e vai beneficiar esse nadador a melhorar e ter melhores resultados, tanto nas provas de 50, 100, 200, 400, até os 1.500 metros, e também os que começam a participar em águas abertas, ou seja, vai melhorar em todas as provas. Ok? Olha só, por experiência própria, depois de muitos anos, quando a gente faz um trabalho técnico, que a gente falou antes, com uma progressão, desenvolvimento de todas as habilidades, depois fazer um desenvolvimento dos metabolismos energéticos de acordo às fases sensíveis ao desenvolvimento da preparação do metabolismo anaeróbio alático, que pode ser desenvolvido tanto dentro como fora da água, dar estímulos, pequenos estímulos do metabolismo anaeróbio lático, e fazer um trabalho aeróbio, aonde futuramente vai ajudar muito ao trabalho específico das provas de 50 e 100 metros. Então nós temos que preparar esses atletas para competirem essas provas, que vai desenvolver outros sistemas de energia também, ok? E não vai prejudicar eles em nada. Então é muito importante desenvolver o metabolismo aeróbio, o metabolismo anaeróbio alático, com estímulos de velocidade, tanto fora como dentro da água, e também pequenos estímulos dentro do metabolismo anaeróbio lático, tudo bem? Então é muito importante que vocês pensem, que vocês preparem esses nadadores para fazerem esse tipo de competição, 200, 400 metros. Então o sistema competitivo também tem que facilitar para que esses nadadores possam nadar essas provas, 200, 400 metros, e em as categorias maiores também chegar aos 800, 1.500 metros. Então, e as provas de 50 metros. E por que não provas de membros inferiores para categorias de 8, 9 anos, provas de 25 metros? Qual é o problema? Sabendo que o metabolismo anaeróbio alático também é importante para o desenvolvimento, uma fase sensível de desenvolvimento nessas idades também. Ok? Então aí vai depender também dos sistemas competitivos, e claro, que eles possam nadar todos os estilos. Isso não pode esquecer disso. Ok? Claro que depois, quando entramos na parte mais específica, lá nos 15, 16 anos, 17 anos, a gente começa a entrar. Quem é velocista vai para velocidade, quem é meio fundo vai para meio fundo, quem vai para o fundo, pois vai para o fundo. Entendeu? Mas antes disso, companheiros, é muito importante vocês utilizarem, prepararem esses nadadores
para essas provas e não para nadar somente 25 ou 50 metros. Que fique bem claro isso, ok? Bom, com relação às adaptações anaeróbias, láticas principalmente, nós vemos que em certos estudos, né, a criança, né, a taxa plasmática das crianças de ácido lático está relacionada com o volume testicular e com a concentração de testosterona salival, né, em crianças de 12 anos. Isso é para alguns pesquisadores. Os níveis de lactato plasmático máximo e submáximo são independentes da maduração sexual. Então, a gente vê alguns contrastes de resultados de estudos. É muito importante esse daqui também, que a limitada atividade enzimática dessa via energética, a glicose fosforilasa, PFK, a LDH, a atividade da fosfofrutoquinasa nas crianças de 11 a 13 anos, e está entre um 30% a 50% menos ativas que nos adultos. Então, por isso que a gente tem que quantificar com volumes muito pequenos do metabolismo anaeróbio lático nessas idades. Por isso que a gente tem que dar prioridade ao trabalho de resistência aeróbia e ao trabalho de desenvolvimento do sistema nervoso central através do metabolismo anaeróbio alático também. E claro que o treinamento prolongado específico, utilizando esse metabolismo, vai prejudicar bastante o rendimento e a saúde desses atletas também. Tudo bem? E aqui são um estudo que foi feito, né, do Mujica em 2009, que eu gosto bastante, eu sigo bastante ele também, com relação a concentração de lactato de crianças, né, e adolescentes entre 11 a 18 anos. Aqui seria o tempo, né, de distâncias de 30 metros, seriam 6 sprints de 30 metros com 1 minuto de descanso, ou seja, para ter um acúmulo de lactato é importante, e as intensidades seriam máximas, ok? Vocês podem ver, claro, que o tempo de duração foi diminuindo de acordo com a idade. E olha só a produção de lactato. Vocês podem ver que crianças de 11 anos tiveram valores de lactato chegando até 9 milimoles. Ou seja, tem uma produção de lactato que libera hidrogênio, que produz a fadiga, entra dentro do ciclo, né, do metabolismo glicolítico. Ok? Então, que podem causar adaptações dentro do organismo desse atleta. Só que, claro, pela reduzida atividade enzimática das enzimas glicolíticas nessas idades, os volumes têm que ser muito pequenos e esporádicos, 2 vezes por semana, com volume bem pequeno, utilizando distâncias curtas, intervalos médios, ok? Intensidades altas e mantendo sempre a técnica de execução, que a gente falou isso anteriormente. Tudo bem? Então é muito importante que vocês saibam de tudo isso daí, ok? Então, claro, as subzonas de intensidade anaeróbias láticas podem dividir em capacidade lática, potência lática. A capacidade lática é fundamental, principalmente nas provas de 200 e 400 metros, e a potência lática, principalmente nas provas de 100 e 200 metros. Tudo bem? Claro que tem uma participação também da potência lática nas provas de 200 metros, só que não é tão importante. E ao contrário, é a mesma coisa. Tudo bem? E olha só a quantidade de adaptações que o organismo do nosso atleta pode ter, de acordo a vários autores aí, ok? Utilização da glicólise anaeróbia como via energética, apesar da diminuição do pH e acumulação de lactato, né? Aumento da atividade enzimática glicolítica da exoquinase e da fosfofrutoquinase. A produção de lactato não contribui diretamente à fadiga, senão à acumulação de prótons de hidrogênio, de onde resulta a diminuição do pH. Diminuição do ritmo de transmissão de sinais elétricas desde a neurona motora da fibra muscular, maior acidez devido à diminuição do pH e maior interferência na produção de força dos músculos e a redução do ritmo da glicólise, desculpa. O nível lactato é um indicador que se está produzindo uma grande quantidade de energia anaeróbia. Ou seja, eu coloquei aqui várias adaptações para vocês, de acordo
há vários autores e vários estudos que a gente também colocou no nosso livro do ano 2013 e também na nossa última publicação de treinamento de resistência em nadadores. Tudo bem? Então, a gente vai ficando por aqui nessa aula e a gente volta na seguinte aula dando sequência aos conteúdos. Até já!